Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer essa análise do primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador. Um episódio muito importante, principalmente pra gente entender o que é canon ou não aí dentro do DCU, né? Vamos comentar cada detalhe desse episódio e que já deu pra gente entender muito bem como vai ser levado essa segunda temporada, né? Então, vamos para o vídeo, rapaziada. Bom, o episódio já começa nos mostrando aquela recapitulação do que aconteceu na primeira temporada. E não foi uma recapitulação qualquer, né? Foi uma recapitulação pra gente entender o que é canônico ou não. A gente viu as cenas ali, né? Onde teve algum certo tipo de mudança e a gente consegue perceber que aquela cena do pacificador na escola, ele fala sobre o Homem-Pipa. Então é canônico, o Homem-Pipa existe dentro do DCU já. O Homem-Pipa está em algum lugar, a gente só não sabe aonde, nem se ele vai aparecer e quando. Né? Outra cena também foi aquela conversa do próprio Chris com a Hurkett antes deles invadirem o celeiro das borboletas, aonde, se eu não me engano, né, na versão original da primeira temporada, ele faz referência ao Arqueiro Verde, e aqui ele fala sobre um vômito no Lanterna Verde, né? Então já mudou também essa questão, né? Não é mais o Arqueiro Verde, agora foi o Lanterna Verde. E vemos o tão aguardado, a nova Liga, né? Ou melhor, a Gangue da Justiça. Essa cena ficou incrível, a gente tinha alguns rumores de que eles mudariam essa cena aqui nessa recapitulação e foi o que aconteceu. Vemos essa nova, né, visão agora com a Gangue da Justiça aparecendo no final da primeira temporada, né? E o que chamou a atenção da gente não foi nem a aparição da Gangue da Justiça com o Senhor Incrível, o Guy Gardner, a Mulher Gavião. Não, foi a aparição dos Supers, galera. Isso mesmo. A gente consegue ver ali o Superman do David Corenswet e isso aqui já se confirma porque no filme do Superman a gente consegue ver que ele já é amigo da rapaziada da Gangue da Justiça, então ele já lutou ao lado deles antes. No caso, né, aqui na primeira temporada de Pacificador, ele já estava dentro da equipe da Gangue da Justiça com todo mundo, né? E a Supergirl, como assim, cara? A gente nem viu ainda a cara no DCU direito, vimos ela pela primeira vez em Superman e ela já apareceu aqui também em Pacificador. Como assim, cara? Ela fazia parte da Gangue da Justiça? Isso também se confirma no próprio filme do Superman, quando, né, os robôs falam que a cara retornou para a Terra, ou seja, ela já estava na Terra e ela já também era uma super heroína. Então, cara, é por isso que ela está nessa Gangue da Justiça também, porque ela já estava na Terra e ela também fazia parte da Gangue da Justiça, né? Agora a gangue só tem ali os três, né, que é o Senhor Incrível, o Lanterna Verde e a Mulher Gavião, comandados pelo Maxwell Lord. Por isso que eles estão procurando mais heróis para a equipe, né? Vemos também aquele alien extradimensional do Chris, que ele dá bom dia, o alien não responde, e a gente consegue perceber que aquilo ali é uma normalidade, sabe? Aquilo ali é normal. O Chris, ele vê seres, vê coisas de outras dimensões que aparecem ali no seu porão, da sua sala extradimensional, e é normal ele ver seres igual aquele alien, né? Vemos também ele encontrando novos capacetes, né? E por que ele tem novos capacetes ali, né? O pai dele deixou escondido naquela sala? Não. Isso aqui foi muito legal, porque aquela sala vale pra todos os pacificadores de qualquer universo. Que doideira, cara. Essa sala deve ser tipo assim, cara, infinita, né? Porque cada porta ali leva a alguma dimensão, algum universo. E provavelmente nessa sala inteira tem diversas partes com capacetes de pacificadores. Porque essa sala ela é única para todos os pacificadores do multiverso. Ou seja, a gente consegue ter vários pacificadores nessa sala aqui. Provavelmente, cara, muitas dessas portas são de pacificadores. A gente só não sabe ainda, né, cara? Mas o Chris, nosso, né, do universo principal, já conseguiu identificar esses novos capacetes. Vemos também, né, ele entrando naquele novo universo, né, aquele universo perfeito, na verdade, um universo onde ele consegue ver o trio, né, o trio dos supers ali, o trio top, que é o trio da sua família. Ele, o seu irmão e o seu pai, que são super-heróis nesse universo perfeito. Ele até encontra o seu pai, né? O seu pai fala, parece até que você tá vendo um fantasma, cara. Isso porque o pai dele tá morto e realmente ele tá vendo um fantasma, né? Chegamos na nova abertura. E que abertura boa, cara. Que abertura boa. Muito bem feita, muito bem produzida, cara. No jeitinho James Gunn. Muito boa essa abertura. Ficou incrível. E já se passam 6 meses. Vemos aquela conversa ali da Adebayo com o Chris, né? E ela fala que a sua ex-namorada não quer aceitar a pessoa que ela
ela é. E esse é o ponto de Chris também. Ele não quer aceitar quem ele é, por isso que ele quer ficar no universo perfeito, naquela dimensão perfeita que ele encontrou o seu pai e o seu irmão. Vemos também ela comentando sobre a Força-Tarefa X, mais uma referência ao Esquadrão Suicida, ou seja, canonizando também pra gente os acontecimentos de Esquadrão Suicida de 2021, galera. Temos também, né, ele falando sobre programas de TV ali no carro, falando que ele nunca é chamado pra um programa de TV, que isso não faz diferença nele ser um super-herói ou não, e é uma referência ao próprio filme do Superman, aonde o Chris acabou fazendo aquela participação especial. O Pacificador apareceu rapidamente em um programa de TV. Chegamos à grande entrevista da Gangue da Justiça. Vemos a primeira participação da White Rabbit, né? Ou, né, a Coelha Branco, cara, a Coelha Branco, ela apareceu ali bem rápido, né, saindo também, chorando ali da entrevista da Gangue da Justiça. A Coelha Branca é um tipo de anti-heroína, né, aí da DC também, ela já teve ligações com Batman, né, e a gente viu ela aparecendo rapidamente ali naquela entrevista. Vemos o grande Maxwell Lord aparecendo pela primeira vez no DCU. Ele teve participação, né, por meio de jornais ali em Superman, mas agora nós vemos o Maxwell Lord de verdade, dono da Lord Industries e dono da Gangue da Justiça, quem tá patenteando a Gangue da Justiça. Vemos a participação da Gangue da Justiça pela segunda vez. A gente viu na recapitulação, vemos agora de novo com a Mulher Gavião e o Guy Gardner. O próprio Pacificador faz piada ali com o Guy, falando sobre o vômito, né? A mesma história que ele falou naquela recapitulação. E vemos todo aquele lance do microfone ligado. Eles estavam com o microfone ligado o tempo inteiro e vemos eles tirando totalmente o sarro com o Pacificador. Além deles zoarem a própria história de vida do Pacificador, eles zoam absolutamente tudo e eles não ligam pra nada. É o que o Pacificador fala: eu ouvi tudo que vocês falaram sobre bundas e coisas chatas, né? Que o Pacificador, no caso, é chato, né? Vemos toda essa piada, aquela piada também das bundas do Guy Gardner e da Mulher Gavião, né, cara? Vemos esse tipo de piada, o que é nessa série de Pacificador. A gente não tem muito o que fazer. É assim a série de Pacificador, né? Vemos também aquela cena, né? Após o Pacificador sair ali daquela entrevista, ele fica bravo, cara. Óbvio que ele vai ficar bravo. Óbvio que ele vai ficar bravo com aquilo tudo. E eles deixaram aquele microfone ligado para todos os entrevistados. É óbvio que ele não quer mais saber de Gangue da Justiça e ele tá agora muito triste, coitado. Vemos também a Huckert na mesma situação. Huckert tendo aquela entrevista, né, e não podendo ser contratada para nenhum órgão de segurança do governo porque ela tem masculinidade tóxica. Isso é óbvio, né? Ela também tem, isso é óbvio que ela tem, mas também é óbvio que é Amanda Waller intervindo em muita coisa pra ela não ser contratada, né, cara? Vemos que nada dá certo para os dois, tanto para a Huckert quanto para o Chris, e é por isso que eles estão juntos lá no apartamento, né? O Chris quer saber como é que foi a entrevista dela, como é que tá a vida dela, e vemos que os dois já tiveram um caso. Não vemos isso ainda, né? Não vemos esse flashback, nem nada disso acontecendo, mas os dois tiveram um caso dos dois bêbados em um barco numa festa. Então a Huckert está descartando qualquer possibilidade disso acontecer de novo, mas a gente sabe que no fundo isso pode acontecer, até porque no outro universo ela também estava com o Pacificador, né? Vemos o grande dia chuvoso do Pacificador. O Pacificador tem um saquinho, né, que a gente sabe muito bem o que tem naquele saquinho de pó branco ali, né, aonde é pra ele usar em um dia chuvoso, e ele usa naquela grande festa, aquela festa não, né, aquela grande orgia ali do Pacificador. Que doideira é essa, né, cara? Mas padrão Pacificador, né, da mesma forma que a gente já viu cenas parecidas na primeira temporada, vemos aqui de novo o Pacificador se enchendo de bebida, de droga, de tudo, porque ele tá completamente triste com todo o caso que aconteceu ali da Gangue da Justiça e ele ter sido, né, nem ser demitido, né, não foi nem aceito pra Gangue da Justiça e virou chacota, virou piada entre os heróis, né. Vemos que o Economos também está trabalhando ainda para Argos e que ele está trabalhando como, pra monitorar o próprio Chris, o próprio Pacificador. Naquela conversa também que ele tem, né, no celular com o Adrian, com o vigilante, que a gente consegue ver, é mencionado que ele está trabalhando em Bloodhaven, né? O que é uma mentira ali dele pro Adrian não encher o saco dele. Mas Bloodhaven é uma grande referência, já que é a própria cidade do Asa Noturna, do Dick Grayson, né, cara? E de muitos outros personagens também da DC, mas principalmente do Dick Grayson. E a gente sabe, né, que provavelmente o Dick Grayson já é o Asa Noturna atualmente no DCU, visto, né, que o filme do Batman Brave and the
Thunderbolt vai lidar já com o Damian Wayne, o filho, né, do Batman com, né, a Talia al Ghul. Então o Dick Grayson já é o Asa Noturna. A gente pode ter alguma referência relacionada a Bloodhaven e Asa Noturna futuramente por aí. Vemos aquela referência também na conversa com o Rick Flag Sr., onde é falado sobre Belle Reve, né, que é a prisão que o Pacificador estava, a prisão onde praticamente todo mundo, né, de Esquadrão Suicida estava, e é a prisão aonde o Lex Luthor está, após o final de Superman, né? Também é citado Arkham, o Asilo Arkham, né, cara? A grande prisão de maluco de Gotham, né, cara? Onde nós temos bastante vilão do Batman lá. Ainda não falou sobre absolutamente nada sobre o Asilo Arkham, mas foi mencionado aqui, então é um ponto da gente também se falar, né? O próprio Rick Flag Sr. cita o Lex Luthor e toda a fenda dimensional que ele abriu no filme de Superman, e o portal do Chris, o portal do Pacificador, atingiu, né, um tipo ali de aviso da mesma forma que o portal do Lex Luthor avisou lá também nos filmes de Superman. Por isso o Rick Flag Sr. está preocupado e está vigiando o Chris. Não só por isso, né? Vemos ali o Cleaves, né? O Cleaves White, né? Que é aquele apresentador de TV. A gente vê ele falando sobre alguns meta-humanos e é o mesmo apresentador que apareceu em Superman e é o mesmo apresentador que chamou o Pacificador para o seu programa. Vemos também o Economos falando que o Rick Flag Sr. tá tratando, né, o Pacificador como prioridade número 1 ali da Argus, né, justamente porque ele quer ir atrás do Pacificador. Não só porque ele tá com um portal extradimensional dentro da sua casa, vários portais no caso, mas também porque ele matou seu filho lá em Esquadrão Suicida, né, o Pacificador acaba matando o Rick Flag e é por isso que o seu pai, Rick Flag Sr., está atrás do Pacificador aqui também. Vemos, né, algumas referências após o Pacificador ficar completamente bêbado e drogado naquela grande festa que ele fez na sua casa. Ele vai para o outro universo, o universo perfeito de Pacificador, e a gente vê algumas referências. Naqueles quadros a gente consegue ver o jornal Evergreen Sentinel, que é um jornal, né, que já apareceu várias vezes em histórias do Lanterna Verde, né, principalmente, e é um jornal aonde reporta justamente muitos acontecimentos do próprio Lanterna Verde. Então, né, é uma grande referência. Lanterna Verde do Hal Jordan, no caso, né, é uma grande referência aí. Vemos também a grande criatura arco-íris, né, Rainbow Creator, né. Esse vilão, né, a criatura arco-íris, é um vilão do Batman e é um vilão que o Batman já enfrentou junto com o Robin, principalmente, há muito tempo, lá na década de 60, galera. É um vilão muito, muito caricato e de categoria C ali do Batman. Outro vilão também que nós conseguimos ver, né, é o Ultra Humanoid, né, Ultra Humanoid, né, Humanate, né. A gente consegue ver ele também aparecendo naquele jornal e é uma clara referência ao personagem do Ultra Humanoid, que também é meio que um macaco, né, um macaco meio inteligente que nós temos nos quadrinhos ali da DC, é outra referência a esse vilão, né? E vemos o outro universo, o universo perfeito, um universo onde o Keith está vivo, um universo onde o seu pai é uma pessoa do bem, um universo onde os três são super-heróis e atuam como um trio. Exatamente, né? Vemos aquele passado perfeito sendo contado, eles estão comemorando porque o Pacificador, né, dentro desses 6 meses ali, desde que ele entrou pela primeira vez naquela porta dimensional desse universo perfeito até agora, se passaram 6 meses e o Pacificador daquele universo está preso em Belle Reve, né? Vemos aquele passado perfeito, eles comentando sobre tudo do passado de uma forma incrível, sobre os duendes, sobre tudo, né? E o Pacificador tá incrédulo. Tudo bem, ele tá completamente bêbado e drogado ali, mas ele tá incrédulo porque, cara, é uma coisa nova pra ele. Ele não tá acostumado com isso, ele não tá nem acostumado a ter o seu irmão. Seu irmão foi morto quando ele era criança. Então, cara, é uma coisa completamente nova, né? E porra, é perfeito, é o momento perfeito pra ele. Essa cena é cortada pela Huckert no bar. A gente precisava ver a Huckert soltando toda a mágoa e toda a raiva dela de alguma forma. E o Pacificador soltou em bebida, em droga e fazer merda em outro universo, né? A Huckert soltou em um bar, batendo em todo mundo naquela cena. Muito, muito boa, né, cara? Ela desce cacete em todo mundo, faz até referência ao Jack Sparrow, né? Com aquele motoqueiro que ela desce o cacete ali na cena. Muito boa
boa essa cena de luta da Hurkett e ela fica mal no final, né, cara? Até porque, pô, ela tá completamente acabada, ela tá no fundo do poço, assim como o Pacificador. É comentado também, né, naquela conversa do Keith com o Pacificador no Universo Perfeito sobre a sua ex-namorada. O Pacificador não entende muito bem quem é e é por isso, né, que ele vai até o seu quarto e vê aquela foto, vê um retrato dele com a Hurkett. Exatamente, esse universo tudo é perfeito, pô, tudo é perfeito. Ele tem seu irmão, ele tem o seu pai, que é do bem, e ele namora com a Hurkett, porra, isso é perfeito. Vemos também, né, aquela conversa do Economos com a Adebayo, que o Economos fala que o Rick Flag está vigiando o Pacificador e tá gastando toda a verba do governo, né, da Argus, para vigiar o Pacificador. Isso, né, segundo ele, por causa dos portais extradimensionais. Mas a gente sabe muito bem que não é por isso. É justamente porque ele quer vingança pela morte do seu filho, Rick Flag, né? Vemos o Pacificador original saindo de Belle Reve agora de verdade. Ele aponta a arma ali pro nosso Chris, né, do nosso universo principal, e fala, e pergunta quem é você. Até questiona se ele é um tipo de metamorfo, né? Até porque ele não tá acostumado a ver, provavelmente, outras versões de Pacificador. Ele ainda não foi atrás de outros capacetes ali dentro da sala dimensional, né? Vemos que eles começam a correr, começam a lutar, né? E isso aqui é muito legal, porque a gente vê essa grande luta entre os dois e como que quem ganharia numa luta, um Pacificador, que é mais pra um anti-herói, né? Mais anti-herói vilão ali, e um Pacificador que é herói, um Pacificador que teve uma vida perfeita. E a gente sabe quem acabou morrendo, o Pacificador da vida perfeita. Ele acaba jogando umas estrelinhas nas costas ali do Pacificador, né, do Chris, do nosso universo, do DCU. Ele fica com as costas completamente machucadas. Vemos também, né, que ele consegue vencer o Pacificador justamente usando a sua mochila jato. Ele liga a mochila jato e ele vai e é fincado, é morto. A última cena que nós temos desse Pacificador do universo perfeito é ele olhando para o Chris com um olhar de piedade, um olhar de tipo, cuide do meu irmão, cuide do meu pai. E é isso que a gente sabe que o Chris vai fazer. Ele provavelmente vai começar a viver agora nesse universo perfeito e vai tomar a vida desse Pacificador que foi morto. Vai usar ele como exemplo mesmo, né? Vai começar a viver nessa vida perfeita que ele sempre quis viver. Vemos também a última cena, que é a cena pós-crédito, onde ele só faz uma referência a uma banda de garagem que ele já teve naquela conversa que ele tem com a Hurkett quando eles estão entrando no apartamento dela. É uma simples ceninha pós-crédito, não tem nada demais, mas o episódio termina dessa forma. Cara, um episódio muito bom, com muitas referências e que já deixou muito andado como que essa segunda temporada deve ser. Comenta o que vocês acharam desse episódio, né? Se vocês pegaram alguma referência que eu não consegui pegar, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!